geladeira é um sonho, os pratos que a gente compra é um sonho. Exatamente. Depois que a gente tem filho, a gente não se acaricia, a gente... Se massageia. Se massageia. Tem que aproveitar a oportunidade. Todo dia. Todo dia bilhetinho, É só WhatsApp. ela olhar pra mim assim um pouquinho e falar assim, você sabe que eu te amo, Eu né? te amo. A gente já acorda falando e vai dormir dizendo também. Não queimou o filme? A minha querida aqui. Graças a Deus. Minha querida. Meu coroa. Essa é a beleza do matrimônio, é que na fé nós encontramos razão para viver. E ter uma razão para viver te motiva a viver cada dia insanamente feliz, assim. Eu sou a Lorena, eu tenho 21 anos. Eu sou o Victor, tenho 26 anos e faltam 14 dias pro nosso casamento. A gente tá 5 anos juntos, 3 anos namorando e mais de 1 ano e meio de noivado. Isso vai dar 5 anos no total, né? Eu comecei a participar de um grupo de música na paróquia São Grato e a gente recebeu um convite para tocar em um retiro que a Santa Rita de Cássia estava organizando. E foi lá que eu conheci a Lorena. E eu era a coordenadora do grupo de adolescentes e fui convidada a participar de um retiro das coordenações da comunidade. E foi onde eu vi o Victor tocando no retiro. E daí eu me apaixonei por ele. A gente sempre brincou que a gente ia casar. Na verdade, nunca foi uma dúvida para nós. Até quando ele me pediu em namoro, a gente refletiu sobre uma passagem bíblica que o homem saía da casa dos seus pais para se unir a uma mulher. E foi assim que ele me pediu em namoro, e foi uma coisa que ele me contou, que ele não ia me pedir em namoro se ele não soubesse que queria me pedir em casamento, né? Eu acho que o essencial é você ter um objetivo, porque é o que ele me falou, ele me pediu em namoro querendo me pedir em casamento. E daí, com o amadurecimento do relacionamento, nós vamos casar. A igreja, ela propõe alguns projetos de vida, né, para quem segue a religião católica. E para quem discerne que a vocação é a matrimonial, ela propõe que o casal viva um namoro santo. E o que é isso, né? Muita gente fica falando que é beatice, que é chato, não sei o quê. Mas é muito emocionante, assim. É muito mais do que você não fazer sexo com o seu parceiro. É você entender que o outro é filho de Deus, que você é filho de Deus, que vocês dois têm muito valor, tanto pro outro quanto para Deus, e você renuncia a algumas escolhas pensando que elas vão construir um futuro baseado na rocha, né? Não na areia, digamos assim, né? A nossa casa, ela vai ser consolidada em decisões muito mais maduras, né? Eu acho que quando a gente aprende a renunciar pequenas coisas, nós aprendemos a renunciar grandes coisas. E o namoro santo pede isso de nós, que nós renunciemos algumas coisas para viver o que o tempo de namoro nos permite e nos proporciona, para que no futuro a gente ainda tenha um pouquinho de surpresa, para que a gente ainda tenha um pouco de descoberta um do outro. O mais importante para nós é o sacramento do matrimônio. Não é simplesmente uma união em si, né? O que um cartório faz, um simples contrato. Mas sim o matrimônio, e o sacramento do matrimônio é que Jesus vem e começa a viver conosco a partir do matrimônio. A casa, ela reflete muito o relacionamento do casal, porque é dos dois, né? Então, os dois vão passar pelo mesmo chão, os dois vão pisar no mesmo tapete, os dois vão olhar pela mesma parede. Então, é muito legal você ver que você tem que partilhar uma decisão, até da cor da tinta e também de ter calma, né? Porque nós vamos casar daqui pouquíssimo tempo
E a nossa casa tá desse jeito, né? Não tem quase nada na nossa casa. A gente tem uma cama pra dormir. E eu acho que é legal, assim, a gente ver ela sendo construída. Levantar-se antes da aurora, o Senhor dá coroa aos que vigiam. No começo da vida da Cecília, ela acordava para mamar de madrugada, a gente rezava de madrugada. O Giovanni levantava sempre comigo e sentava no chão do quarto enquanto eu dava mamar para ela, a gente cantava o salmo. Então, assim, por acho que os 2, 3 primeiros meses ela rezava com a gente o salmo da madrugada, assim. E, nossa, era um momento muito gostoso, tanto que quando ela começou a dormir mais direto, ali com 3 meses mais ou menos, ela não acordava mais no meio da madrugada, o Giovanni falou, e agora como é que a gente vai rezar o salmo? Porque daí de manhã a rotina já é outra, daí já tem que levantar para trabalhar, então acaba mudando. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei. Meu nome é Giovanni, tenho 36 anos. Meu nome é Lorena, eu tenho 30 anos. A gente se conheceu em 2014, começamos a namorar em 2017, noivamos em 2018 e casamos em 2019. Então são 2 anos de casado e 4 anos namorando. Daí em 2013, isso foi muito engraçado porque eu deixei isso escondido muito tempo assim na minha vida. Ela foi cantar o salmo no lugar do pai dela e uma voz na minha cabeça falou assim, eu tava no fundo da igreja, a voz falou, você vai casar com aquela voz. E deu, cara, eu tava bem afastado da igreja, eu nunca levei muito, eu sempre fui muito cético, assim, eu nunca levei muito a sério vozes que apareciam na minha cabeça, assim, sabe? Eu sempre ignorei as com sucesso. E daí eu falei assim, bobeira, assim, né? Segui a vida. Um tempo depois, em 2013 ainda, assim, poucas semanas depois, a gente foi participar do retiro de casais e minha mãe era coordenadora da cozinha. E eu fui ajudar a cozinhar lá e os pais dela estavam trabalhando na cozinha. E daí ela me apresentou o Ney, que eu já disse que eu tinha interesse em conhecê-lo. Quando eu pedi pra conhecer o Ney, eu não conhecia a Lô, né? E é engraçado, quando eu vi ela e essa voz entrou, eu falei, ela é muito nova, porque ela tava com um vestidinho bem floridinho, assim. Ela sempre teve uma cara de criança, assim. Eu falei, até hoje. Tem 16 anos de idade essa menina, tá maluco. E beleza, nesse retiro a gente se encontrou, o Ney teve uma experiência muito parecida. Ele conta depois no dia do nosso casamento, ele contou no final da celebração. Ele falou que quando ele me viu a primeira vez cozinhando, e eu sorri pra ele e tal, que uma voz falou assim, prazer, esse é seu genro. Então, tipo, foi uma coisa muito doida. Só que assim... Eu fui saber de tudo isso quando a gente já tava namorando. Assim, tipo, claro que a gente não tinha como eu chegar pra Lorena e falar assim, uma voz na minha cabeça me diz, não tem sentido, né? Até que um dia a gente tava na paróquia preparando uma festa, alguma coisa assim, não sei se era brigadeiro, não sei o que a gente tava preparando. A gente fazia docinho pra conseguir dinheiro pra ir pra jornada. A gente tava fazendo docinho, alguma coisa assim, e uma colega nossa, a Milena, tipo, eu saí da cozinha um tempo e eu parei num pátiozinho que tinha, assim, fiquei olhando pro nada, assim, e a Milena chegou assim, nossa, Giovanni, você parece apaixonado. Eu falei, caraca, eu tô apaixonado. Descobriu. E daí que eu descobri que eu tava apaixonado. E daí, nesse período, até eu me declarar pra Lorena, eu ainda fiquei um tempo perguntando se era isso mesmo, assim, pra Deus, sabe? Você tem certeza que é isso? Você tem certeza que é isso? Não tem volta. Eu comecei aos poucos a sentir essa paz, essa tranquilidade, sabe? Essa serenidade. E eu, aos poucos, fui vindo a certeza de que era ele, assim. Então, quando a gente foi completar 1 ano de namoro, ele já me pediu em casamento. Diz ele que era pra não dar tempo de eu desistir. Não dá tempo. Então, ele me pediu em casamento. Ali no Santuário de Schoenstatt, foi bem lindo. Ele fez uma música pra me pedir em casamento. E me pediu dentro da capelinha. Nossa, e aí, antes de completar 1 ano de noivado, a gente casou, né? Porque a gente noivou daí dia 8 de setembro de 2018 e em agosto de 2019 a gente casou.
Eu acho que a decisão por seguir os princípios que a igreja nos convida, ela não está muito atrelada a você cumprir o que a igreja nos convida, assim, sabe? Sempre que a gente entende qualquer preceito e qualquer orientação de uma perspectiva negativa, que é uma perspectiva não faça isso, não faça aquilo, você não consegue. Assim. A primeira tentação que surgir, você vai cair, e a primeira... e claro que mesmo quando você... E talvez até pior, quando você está determinado em ter um namoro santo, assim, as tentações talvez elas sejam até mais intensas e você tenha mais dificuldades de seguir, assim, sabe? Mas a vantagem é que é um caminho conjunto, né? Não só nosso, mas é um caminho conjunto com o Espírito Santo, assim. E isso consola muito e ajuda, sabe? Então acho que pensar em como seguir um namoro como a igreja orienta. Eu não sigo um namoro que a igreja orienta, a gente não segue um namoro que a igreja orienta. A gente procura ser santos. E a gente sabe, a gente decidiu que a igreja é quem sabe como ser santo. Então, assim, as orientações vêm muito mais por você trilhar o caminho do amor, assim, sabe? Não sabemos direito, mas A gostamos. gente dança assim, o mesmo passo, só muda o ritmo, só muda a velocidade. Mas Agora, esse dedinho dela aqui sempre está presente. Sempre aquele dedinho assim, levantadinho. é errado, né? Mas aqui é a hora que eu joguei o buquê. Aqui com os pais, né? Os avós. Os irmãos. Aqui já é uma foto mais fim de festa, né? Você percebe que é mais fim de festa, né? Então, meu nome é Júnior, tenho 48 anos. E meu nome é Simone, tenho 48 anos também. Nós estamos juntos há mais de 28 anos. Foram 7 meses de namoro, mais 2 meses de noivado e 27 anos e meio de casados. E eu sei que daí essa turminha que era o Júnior, mais umas 2, 3 meninas que era da paróquia dele, do Dom Bosco, começou a frequentar nós ali e a gente começou a criar um grupo de amigos, né? E aí a gente começou de vez em quando a ir também na paróquia dele, né? A gente ia na missa diária já naquela época, a gente ia na missa lá e tal. E aí assim a gente começou a ficar mais amigos, né? Foi ficando amigo, foi ficando amigo. O interessante é que assim, a gente nunca se encontrava, era raro, né? Eu já tinha visto ela na universidade, mas assim, de lance, né? E a partir daquele momento a gente começou a se encontrar, parece que quase todo dia. Se esbarrar, sem querer, sem combinar. Muito engraçado, né? É muito interessante. E aí nisso meu namoro também já tava mais pra lá do que pra cá, daí eu terminei o namoro também. E daí foi quando a gente começou a se encontrar, assim, sem querer, numa universidade enorme que é o UEL, em Londrina. A gente se encontrava, se esbarrava na biblioteca, se esbarrava no corredor. Foi muito assim, sabe? Deus pondo um na vida do outro. E ali a gente começou a conversar mais, até que a gente começou a namorar, perceber que existia um sentimento, né? Muito forte, e a gente começou a namorar, né? Isso foi no dia 6 de maio de 1993. A minha vontade era estar com a Simone. Por isso que nós ficamos 7 meses só namorando. Porque eu a conheci, eu tinha certeza, era essa mulher que eu queria pra minha vida. Foi interessante a vez que ele chegou, a primeira vez que ele falou pro teu pai, não foi, Ju? Como é que foi? O pai dele trabalhava na faculdade, na universidade. E aí um dia, na hora do almoço, ele voltava com o pai dele de carona. E aí ele falou pro pai dele assim, você pode dar uma carona pra ela? Mas não falou que eu era
namorada, ainda a gente era meio, né, tava ainda naquele comecinho e tal. Paquera. Era uma paquerinha, e o pai dele nem me conhecia, né, me apresentou na hora, falou, isso aqui é Simone e tal, você pode dar uma carona pra ela? Posso. E o pai dele foi, me deixou, só que ele me deixou na esquina, que eu tinha que descer ainda mais 2 quadras a pé, porque era caminho dele, me deixou na esquina e foi. Aí pra mim ficou ótimo, me deixou ali, tava tudo bem. Aí o Júnior ficou bravo com o pai dele. Não é que você falou pro teu pai? Eu falei pro meu pai, falei assim, poxa vida, deixa ela na porta da casa dela, né? Receio até de, né? Quando você vai deixar uma pessoa, você não vai deixar, né, 2 quadras pra ela, mas pra ele ficava mais na mão. Virar, né? Eu peguei e falei pra ele, falei assim, olha, você cuide dela porque ela vai ser a tua nora. Falou isso, o pai dele nem me conhecia. A gente casou no dia 19 de fevereiro de 1994, né? E Londrina é um lugar já quente por natureza, né? Então tava bem quente. Amanheceu um dia quente, eu tava bem ansiosa, eu fiz as lembrancinhas, no dia do casamento de manhã eu tava terminando as lembrancinhas. Então, eu tava fazendo, ela também tava fazendo. O Júnior de manhã foi comprar o colchão no dia do casamento, só que a gente não sabia. Isso não recomendo pra ninguém, tá? A única coisa que a gente tinha, o Júnior tinha uma bicicleta velha dele, uma Brandani, né, Júnior? Tinha uma bicicleta. O que a gente fez? Vendeu a bicicleta pra dar entrada no sofá. Que foi a única coisa que a gente tinha quando casou, era um sofá. Aí a gente comprou o sofá e a gente começou a ganhar. A gente foi ganhando. Dos amigos. Então, assim, porque também a Providência foi agindo. Foi agindo. O grupo de jovens deu uma geladeira. Deu uma geladeira, aí a tua avó deu um fogão. O meu tio deu os armários de cozinha. O meu tio deu uma maquininha de lavar, tanquinho. Aí um padrinho nosso deu a cama. Isso. Né? E o que mais que a gente ganhou? Só. Era isso. É só o que a gente tinha e acabou, né? Aí a gente não tinha mesa, a gente não tinha cortina. Mas a gente tinha o básico. A gente tinha o básico. Não ficou querendo esperar, quando a gente tiver um carro, quando a gente tiver isso, quando tiver aquilo, perfeito. Não, a gente queria estar junto. E isso era mais importante que o carro, isso era mais importante que a casa, isso era mais importante que tudo. A gente usava um banquinho, esses banquinhos de madeira como criado mudo, a gente ficou por anos aquele banquinho lá, até a gente comprar um criado mudo, né? E foi assim, e era tão gostoso, porque daí a gente sonhava junto, a gente olhava para aquela janela sem cortina, e a gente falava, que cor será que fica bonita, que modelo e tal. E aí a gente foi um dia lá, juntou o dinheiro e comprou a cortina. Então a gente dava um outro valor para aquilo, porque a gente sonhou com aquilo. Então aos pouquinhos foi assim, tanto com a mesa, a gente não tinha mesa, a gente comia no sofá, aí a gente comprou a mesa. Há 48 anos, pronunciei um sim deslumbrante. Um sim com força de muito amor e doação. Um sim decisivo para a minha existência. Um sim que brotou do fundo do meu coração solitário. Coroa sempre foi poeta, sempre. Até hoje ele escreve umas coisas maravilhosas, sempre foi muito poeta, escreve muito bem. Sempre nas aulas de português ele fazia concursos de poesia com os alunos, ele sempre gostou muito disso. Então, eu tenho as minhas cartinhas. E como a gente saía sempre, como eu digo, nos botecos, nos bares da vida, né? Sentando, eu tenho bilhetes em guardanapos, em papelzinho de bar, em qualquer lugar. Então, meu nome é Célia, eu tenho 70 anos. E estamos casados há 48 anos, mas entre namoro, noivado e casamento já temos 54 anos de convivência, graças a Deus. Eu sou Arlindo Fiorindo Bruscato, casado com a Célia, e dizer que é com muita alegria que quando vim a Curitiba encontrei essa menina que hoje é minha querida esposa. E a sua idade? A minha idade é 83 anos. Por que eu
eu chamo de coroa? Porque assim, nós temos uma pequena diferença de idade e quando eu tinha 16, 17 anos era uma diferença maior. Então é o meu coroa, é o meu velhinho, o meu coroa, entendeu? E ficou coroa da vida inteira e todo mundo hoje conhece, me pergunta do coroa, né? Por isso que ele é meu coroa. E o que você... Eu gosto que ela chama de coroa, porque toda rainha precisa de uma coroa na cabeça, né? E Célia Regina quer dizer rainha do céu, entendeu? Então toda rainha precisa de uma coroa. Eu me chamo de coroa, eu fico feliz. Nós casamos na igreja do Rocio no dia 6 de janeiro, ainda tinha umas decorações, não tinha nada de decoração especial, tinha ainda, fizemos uma decoração simples lá, mas ainda tinha até umas decorações de Natal ainda, porque dia de Reis, né? E daí a festa de casamento, teve uma festa, meu pai, eu era a filha do Dondoca, a mais velha, a filha do coração, amigo, ele não ia deixar de ter uma festa, Deus o livre, né? Mas assim, totalmente diferente hoje, foi num barracão, de um tio meu, que ele tinha uma oficina, daí tirou tudo, limpou tudo, e nós fizemos ali as festas, com aquelas mesas feitas de madeira e tal, e churrasco, chope, sabe? Salada, coisa bem familiar, bem coisa assim. E nós tínhamos muitos amigos, né? Nós tivemos 600 convidados no nosso casamento. É verdade. Eu falo hoje, nossa, 600 convidados nós tivemos no nosso casamento. Hoje é falência. A igreja estava lotada, mas era tudo muito mais simples, né, na época, né? Mas imagina, eu fui ao encontro dessa menina, né? Mas eu quase desmaiei de emoção. Fora de brincadeira. Eu tava assim, meu Deus. Nuvens é pouco, né? Extraordinário, né? Foi uma alegria, olha, eu te contar, indescritível, né? Pelo amor de Deus, maravilha, Deus livre. Eu lembro com muita saudade, mas lembro também que, eu não sei, acho que foi a maior bênção que eu tive, assim, em termos de homem, sabe? Pelo amor de Deus. Ele estava nervoso, ele respirava assim. Aí eu tenho essa minha melhor amiga, que hoje é minha comadre, né? Até agora ela fala, meu Deus do céu, eu olhando com padre, né? Na igreja, eu caí. Meu Deus do céu, a minha amiga vai ficar viúva aqui na igreja, no altar. A gente não imaginava não casar aí na igreja, né? Para nós era extremamente importante. É como eu digo, eu não tinha aquela orientação religiosa, mas assim, eu tinha que ter essa bênção de Deus. E pro Arlindo nem se fala, né? Pro Arlindo nem se fala, a bênção de Deus para nós foi extremamente importante. Gente do céu, casamos. Casado, casamento. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, a nós o alimento que a vossa liberalidade nos concede e dignai-vos a Rei da eterna glória, admitimos a vossa mesa celestial. Amém. Viva de Coriésio. Percor Maria. Nós casamos no dia 29 de maio. O dia por si só é um dia que, sem você fazer nenhum mínimo de esforço, você decora ele de ponta a ponta, né? Então, logo de manhã, a gente teve eu tive a primeira certeza, assim, que Deus queria que a gente casasse, porque amanheceu todos os dias 4 graus. E daí, no final de semana anterior, eu falei, padre, será que a gente pode rezar pra Deus interferir no clima? E aí, amanheceu 19 graus. Daí eu falei, gente, começou em grande estilo. Aí, as meninas fizeram uma surpresa pra mim, me buscaram, foram lá. Então eu tive uma manhã muito agradável, eu me atrasei por causa do salão e isso me deixou muito inquieta, porque eu tava muito tranquila. Até 9h45, assim, que eu percebi que eu falei, gente, eu não vou chegar em tempo. E daí eu falei pra ele, ó, eu não ia me atrasar.
Aí eu falei, ai, gente, ele vai achar que eu não vou, não sei, ele vai ficar nervoso, eu vou ficar nervosa. Fiquei nervosa, daí atrasei 20 minutos. Aí eu falei, esse bicho, o padre vai ficar mais nervoso que todo mundo. Aí eu comecei a ficar muito ansiosa. E aí na ida pra igreja, meu pai passou, ele desviou ainda do caminho. Porque ele queria passar pela mesma rua que ele passou comigo quando eu era recém-nascida. E daí ele quis, tipo, ter um momento ali, tipo, eu passei aqui há 20 anos atrás e você era recém-nascida e tal. E aí eu lembro que eu cheguei na igreja e eu vi ele entrando. Que o noivo só entra quando a noiva entra, eu não sabia disso, mas enfim. Daí eu vi ele saindo, assim, entrando na igreja. Aí eu falei, pai, indica lá que eu quero ouvir a música que o Vitor vai entrar e tal. Aí eu comecei a ficar muito nervosa, assim, como nunca na minha vida. A minha mãe, assim, eu nem lembro tanto, porque eu tava tão nervosa que eu nem lembro muito. Mas a minha mãe falava que eu tremia, assim, chacoalhava o corpo de tremer. E aí eu desci, procurava meu terço, cadê meu terço, queria entrar. Aí eu até falava, gente, não falem comigo só que eu só quero entrar. Abre uma porta que eu quero entrar. E aí... Tipo assim, na hora que abriu a porta, eu só queria memorizar tudo que eu olhava. Tudo que eu olhava, eu queria, tipo assim, memorizar e pra nunca mais esquecer. Eu nunca tive, assim, o sonho, eu sempre quis casar de princesa, assim, que o vestido princesa é o vestido rodado, assim, né? Eu sempre só soube que eu queria casar assim. E aí eu procurei meu vestido, encontrei ele em 45 minutos, beleza. E aí foi tipo super rápido. Uma coisa também que eu sempre quis casar era casar com a grinalda na frente, né? Porque também o padre também falava, não, você tem que casar, você tá casando virgem, tem que casar com o véu na frente, porque tem que exaltar essa virgindade. Aí ele brincava, não, você vai casar assim de véu na frente pra todo mundo ver. E daí, esse era meu sonho, de casar com um véu grande, assim, com ela na frente, pra ter aquele momento de tirar e tal. Não, e eu sabia decorar daquela missa, gente, olha, eu sabia todas as palavras que ele ia falar. Aí eu mandei um sinal pra ele e falei, psiu, meu véu, um beijo, menino. Tem sido uma experiência, obviamente, né, que a gente não tinha experimentado ainda. Porque antes a gente pensava individualmente, né? Agora como casal a gente tem que pensar em conjunto, até nas idas no posto ali, vai comprar um negocinho, já pensa na esposa, vai pra casa, tem que passar no mercado, vamos ver o que ela quer, né? De tudo, desde quando a gente acorda até a gente vai dormir juntos, né? Então tem sido tudo muito diferente nas contas, né? Financeiramente também, mas a gente coloca Deus em primeiro lugar aí na frente de tudo e vamos embora. A casa também é algo novo pra gente, então além do casamento, a casa, então a gente chega, nossa, realmente é um sinal também, né, do nosso matrimônio, a nossa casa, o nosso lar, então a gente, nossa, de vez em quando a gente acorda assim, né, nossa senhora, eu estou casado. Mas pra mim o negócio foi assim, que o Vitor, eu sempre soube que ele é uma pessoa muito organizada, muito limpa, muito tudo assim. Só que daí quando você mora com a pessoa é diferente, porque daí tudo é nosso, tudo. E eu sou uma pessoa que gosta de descansar, se eu puder descansar, eu descanso. Arruma depois. E ele não. E daí eu fico assim, naquele impasse, né? Vou lá, não vou, descanso, não vou. E ele fala, não, eu vou, mas pode ficar aí. Só que daí eu fico, será que eu fico? Enfim, mas foi essa a minha descoberta. Mas a gente vai administrando, tem que ter muito diálogo pra não ter atrito, né? Muito louco, né? Eu vivo falando, cara, se você para pra pensar racionalmente, ninguém casa, entendeu? Tipo, você vai dividir sua vida com uma pessoa que é estranha, que vem de outra cultura, que tem outra família, que faz outras coisas, que come de outro jeito, que dorme de outro jeito, que vai te cobrar, que sabe, que às vezes vai estar mal, que você vai ter que largar seus planos, vai ter que mudar o que você quer fazer na tua vida. Cara, não vão casar, entendeu? Mas tipo assim, o amor é tão maior e eu acho que isso é muito legal da visão cristã autêntica, né? De você saber que você vai perder sua vida. Assim, você escolhe, daqui pra frente eu vou perder a minha vida. Minha vida não é mais minha vida é dela. E vice-versa, né? Existe uma reciprocidade, né?
Então, assim, quando a gente casa, a gente fala, cada um traz sua malinha, né? Sua bagagem, né? Todas essas histórias aí. Um container junto. Então, pra misturar tudo isso, às vezes, o tom de voz que ele fala comigo, né? Eu tô falando uma coisa, assim, às vezes, pra gente só debater algum assunto, assim, mais polêmico sobre educação de filhos, ele já eleva a voz. E eu falo, mas não precisa ficar bravo. Mas eu não tô bravo. Isso é direto, acontece, né? Então, assim, primeiro, todas as opções contraceptivas, elas agridem a mulher. Então, para um homem exigir que uma mulher use um método contraceptivo, pra mim isso é o maior machismo possível, entendeu? Tipo, falar de machismo, cara, pra mim isso é o cúmulo, assim, eu forçar ela a tomar hormônio que não faz parte dela, que ela não tem não é que ela tem um problema de desregulagem hormonal, não, é normal. Assim, então, fazer ela tomar hormônio por causa disso é agressividade, é violência. Fazer ela colocar um DIU é violência, entendeu? E quanto a mim também, ter que usar uma camisinha é violento, porque o nosso relacionamento, o nosso ato conjugal, ele não é um ato voltado para o prazer. Ele é um ato matrimonial, é uma renovação do nosso sacramento. Ele foi pensado daquela maneira. O nosso amor, aquele ato de união física reflete o ato de união das vontades e de união de vida que a gente tem. Aquilo é a materialização da nossa escolha, é a corporeidade do matrimônio acontecendo. Então, simplesmente não faz sentido, se você quer ser doação para o outro, você exigir que um ou outro use método contraceptivo só para que você possa transar, entendeu? Tipo, isso simplesmente não entra na nossa cabeça. A gente não consegue pensar de outra maneira, sabe? Além de deixar a vida mais sem graça, né? A gente já comentou sobre isso. Cara, que emoção que é a gente, assim, não saber o que vai acontecer, sabe? Será que Deus quer nos dar um filho agora? Sabe? Então, assim, a gente... a vida é emocionante, assim, e a gente ser aberto a isso, e a gente tá aberto também a essa emoção e viver essa emoção, essa expectativa, sabe? Nós temos 3 filhas, a Letícia com 26 anos, a Milena com 21 e a Vitória com 15. Foi uma bênção, porque a gente sonhava muito já em ter filhos, então foram muito bem-vindas, todas muito desejadas, né? Todas assim sonhadas. É interessante, né? Porque uma coisa que a gente sempre falou, desde o começo do nosso casamento, a gente tem muito essa consciência de que nós somos a árvore. E os filhos são os frutos da árvore, né? Os frutos, qual que é a finalidade de um fruto de uma árvore? É justamente ela cair numa terra para ela poder germinar e formar uma outra árvore. Então, nós temos essa consciência que nós somos a árvore, os frutos vão para produzir outras árvores, né? A família delas, né? E a árvore que vai ficar somos nós dois. Então a gente sempre priorizou muito nosso casamento, né? Assim, a gente sempre priorizou ter momentos nossos também, sair às vezes só nós dois. Aí as meninas, mas vocês vão sair nós dois. Aí desde pequenininha a gente fala, não, nós vamos ter um encontro. Porque uma vez a Vitória assistiu um filme e falou, vocês vão no encontro? Eu falei, nós vamos no encontro. Então a gente brinca com essa palavra encontro, né? Agora o pai e a mãe vai ter um encontro. Filhos, nós tivemos 4 filhos em 5 anos. Sabe? 1 por ano. Porque como tínhamos um pouquinho mais, o Arlindo tinha um pouquinho mais de idade, ele sempre falava, eu quero ser pai e não avô. Então nós optamos em ter nossos filhos juntos, né? E graças a Deus, criamos todos juntos e foi uma beleza, mas sempre com a parceria, sempre um cuidando. A gente lembra, eu fazia deles pequenininho, eu ia dando banho, botando a roupa, o coroa ia fazendo as mamadeiras, dando as mamadeiras para ele. Então a gente sempre foi muito junto, sabe? Então, graças a Deus, fomos muito sinceros um com o outro de início. Não teve nada de, quem sabe, talvez, vamos tentar. Não vamos tentar, vamos fazer do jeito que a gente acha que é o correto. E procuramos levar aquilo para frente. E estamos tentando ainda. Né, coroa? Ver se dá certo.
Esse ano a gente teve a nossa Cecília Maria. Eu engravidei ano passado, descobri que eu tava grávida em maio, então ela nasceu em janeiro desse ano, de janeiro de 2021. E, poxa vida, eu acho que eu vou chorar depois da fala dela. Ai, meu Deus. E pior que eu emocionada, não consigo continuar falando igual eu falei. Mas eu não sei, já tinham me falado isso, mas é fato que o amor cresce muito assim. Acho que foi no Dia dos Pais que eu escrevi pra você, né, que eu amo muito mais e a cada dia mais o Giovanni, depois que ele se tornou pai, né, como marido, mas assim, é inexplicável, o amor só cresce, sabe? Dizem que com outros filhos acontece a mesma coisa e eu tô ansiosa para saber, mas assim, agora já posso dizer que a minha relação com ele tem sido assim, sabe? É um amor que cresce a cada dia e eu acho que essa coisa da entrega, assim, do sacrifício mais intenso mesmo, acho que a gente sente mais, pelo menos a gente sentiu mais com a chegada dela, assim. Acho que uma das primeiras vezes que eu tava ninando ela, eu peguei ela no colo, tipo, e olhei ela, velho, que isso é lindo, tipo, espetacular, que veio da gente, sabe, tipo, fruto do nosso amor ali, a gente carregando e eu olhando ela e ela dormindo quentinha no meu colo, assim, eu fiquei, sei lá, quanto tempo olhando pra ela, contemplando, sabe, que aquele ser confortável, segura no meu braço, assim. Eu falei, cara, é por isso que Deus nos criou, porque Deus queria olhar pra Ele na gente e queria contemplar Ele na gente, assim. Ele olha pra gente como um bebezinho, assim, e acha lindo. E, assim, ela tava babando, ela tava careca, ela, tipo, tava ainda com carinha de recém-nascido, sabe? E nada importou. Então Deus olha pra gente assim, meu filhinho, eu quero você. Então, tipo, descobrir Deus nesses momentos é incrível. E assim, basta você prestar atenção. Tem gente que não quer contemplar a vida e deixa a vida passar atropelada, assim. Você tem que contemplar a vida nos momentos, porque Deus se mostra ali. Ele tá na vida da Cecília, ele tá na nossa vida. E isso é tipo... uau, bum, sabe? Muda a maneira de amar todo mundo, assim, sabe? Por isso, esse desejo de estar junto, que a gente quis casar, e a gente fez questão de casar na igreja, porque o sacramento era o que a gente mais queria. E nós casamos na igreja primeiro e depois no religioso, no civil. O civil foi na festa, né? O cartorário foi lá. Sempre nós demos a prioridade para Deus. Nós sempre quisemos dar a prioridade para Deus. Porque se Deus unisse, para nós era o que importava. Se não precisasse nem ter casamento civil, pra gente não importava muito. O que importava era exatamente a bênção de Deus, né? O Senhor nos unindo, que o sacramento ele potencializa essa união, ele dá um up no relacionamento, né? Aí ele deixa de ser um relacionamento a 2 e passa a ser um relacionamento a 3. Eu não viver só mais pra mim, eu pensar na felicidade do Vitor, eu pensar nas consequências para o Vitor. Na verdade, quando a gente tá vivendo só pra nós, né, antes do casamento, é quase que automático, a gente já não faz aquilo porque a gente sabe que aquilo não é bom pra nós. A experiência vai construindo isso na gente. Mas eu acho que o matrimônio é um grande exercício de perceber que nós não somos sozinhos, que nós também vivemos para outras pessoas e que é importante fazer o bem não só para nós dois, mas nós dois fazer o bem para os outros, né? Tudo tá muito descartável hoje, sabe? É mais fácil você jogar fora e comprar novo, ao invés de você consertar, né? Não se conserta mais nada, não se conserta uma roupa, não se conserta nada, se joga fora e compra novo. Tá fácil? Mas será que casamento é isso? Será que se joga fora e compra outro?
E daí não vai continuar com os mesmos problemas? Será que não é mais fácil se consertar? Dia após dia você tem que lembrar que você tá doando a sua vida, que você tá morrendo todo dia, todo momento, todo tempo, que a vida não é mais tua, que os planos não são mais teus, porque isso é casamento, né? Sim. E é pra sempre porque a meta é o céu, né? Se é o céu, se a minha missão é levar o Giovanni pro céu, levar a Cecília pro céu e eu mesma, se Deus quiser. Então é pra sempre, não tem como acabar antes, não tem como ser... Do lado da minha cama eu tenho um negocinho que a Lô fez pra mim, assim, bem bonitinho, assim, tem um algodãozinho embaixo, uma garrafinha, assim, tem uma fotinha nossa pendurada e te amo e daí atrás até o céu. Isso é muito legal. Eu já chorei várias vezes. Eu chorei várias vezes olhando pra aquilo, assim, porque é isso, assim, sabe? É tipo, é até o céu. Daí como a igreja vê que no céu não vão ter mais maridos e mulheres, casados ou não, e enfim, porque a realmente... missão é chegar lá. A missão é chegar juntos lá, eu sabe? Carregando você e você me carregando. Exato. E é realmente isso, assim. Não tem volta. Se você realmente casou, isso não pode te deixar nervoso. Isso tem que te deixar exatamente o oposto. Você tem que estar muito feliz de não ter volta, entendeu? Você vai construindo no dia a dia. E é como eu te digo, você vai indo e chega nesse momento, por exemplo, que eu não sei o que sou eu e o que é ele. Né? A gente, muitas vezes, foi muito engraçado na nossa vida, às vezes a gente dirigindo e tal, de repente eu estou pensando uma coisa, o Arlindo responde, e vice-versa. Ele está pensando que eu respondo alguma coisa para ele, aí ele fala, mas eu estava pensando nisso, sabe? Então, é impressionante. Isso é comunhão, é conjugalidade, né? Nossa, cara, realmente acaba você ficando, eu digo, tem muitos que ficam até parecidos, né? Fisicamente, né? Maravilhoso. É impressionante. E uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente ver a nossa vida como um filme. Eu falo sempre isso, que você escolhe qual é a categoria do filme que você quer viver, sabe? Então, por exemplo, a gente pode dizer que a nossa vida é um filme de tragédia? Pode. Se você quiser fazer da sua vida uma tragédia, um drama, você vai ter elementos para que as pessoas até chorem. Nós temos. Se você quiser pensar no nosso casamento como um filme de terror ou de tragédia, as pessoas vão sentar e vão chorar, porque tem elementos de tristeza. Posso também transformar no filme de terror? Também, vai ter coisas assustadoras que aconteceram, né? Acidentes e coisas assim. Se eu quiser transformar numa comédia, também foram muitas coisas engraçadas. E outra coisa importante é a gente rir junto. A gente tem que rir junto, tem que ter do lado alguém que faça você rir, porque a vida já é pesada, então a gente tem que rir junto. Então pode ser visto como uma comédia, mas eu falo que eu prefiro ver como uma história de amor. Como uma história de amor, de resgate, de entrega, de doação, que tem dor, que tem alegria, né? Mas que eu vejo como uma história de amor. Então, para cada um, né, que está assistindo esse documentário, vamos dizer assim, fica essa dica. Escolha qual categoria de filme que você quer viver, né? E faça dela a sua trilha. É isso. Por isso que eu amo minha esposa. Minha esposa é demais. Eu normalmente eu gosto de falar depois, né? Porque daí ela fala, né, tal, mas... e depois eu acompanho. Né? Agora quando eu começo, depois eu levo umas lambadas, né? Porque você vê assim, olha que coisa. Te amo. Eu recebo a ti, Giovanni, como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. E na pobreza. Por todos os dias da nossa vida, Até que a morte nos separe.
pensar o que eu não admiro na Lorena. Ai, A fé do Arlindo, sabe? Sem falar, claro, no companheirismo, na parceria, tudo isso. Mas assim, eu acho uma pessoa extremamente inteligente. Ele foi um grande pregador. A primeira coisa que me atraiu nela foi ela inteira, né? Foi ela inteira. Não teve uma coisa que eu posso falar assim pra você, que ela me atraiu, só isso. Foi só o narizinho, foi só o olhinho, não. Ela me atraiu inteira, toda. Não queria só um pedacinho, não, queria ela inteira. Eu assumi o papel da minha mãe. Eu sou a mulher da casa agora. Então é muito legal, né? Eu tenho um lugar na cama e tal. E ver que o outro também tá vivendo isso com você. Então é bem divertido. A gente vai se adaptando, né? Daí essa coisa de puxar a coberta acontece. Nossa. porque o Giovanni é... Ai, meu Deus. Agora eu que chorei. É a pessoa mais incrível que eu já conheci. E assim, o amor dele por Deus, o quanto ele é dedicado. E assim, eu já sabia que ele seria um esposo maravilhoso, um pai maravilhoso, mas ele é assim, infinitamente melhor do que eu podia imaginar. Seria também eu continuar sendo Arlindo. Um Arlindo. Exatamente. Não me falta o Arlindo. Nunca me falta o ar. O pai abraça, o pai beija, o pai aperta, né? E daí fala... E a Lola gosta até... Acho que vale muito a pena cada jovem, porque... A gente... Você escolheu seu melhor amigo para todas as suas aventuras. Você sempre vai ter alguém com você.